Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. O evangelho de hoje, no capítulo 7 de Mateus, vai dizer assim: não julgueis e não sereis julgados. E mais adiante diz assim: por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Muitas vezes eu repito isso e vale sempre a pena repetir. Quando nós rezamos com a Bíblia, quando nós fazemos a nossa Lexio Divina, e é importante fazer, descobrir que podemos rezar com a Sagrada Escritura, descobrir que a Sagrada Escritura, que a Palavra de Deus, a Palavra viva de Deus, me pede algo, me interroga, quer que eu tome uma decisão na minha vida. É importante, quando nós fazemos isso, rezarmos com a Bíblia na mão. É verdade, aqueles comentários, aqueles livrinhos que vêm com o Evangelho do dia nos ajudam muito, né? Porém, quando você tem só aquele texto, só o Evangelho do dia, e hoje são 5 versículos, você não entende, às vezes, toda a complexidade daquilo que Jesus está falando. Então, se você tem a Bíblia na mão, você pode olhar no capítulo anterior e no outro que o precede e entender que nós estamos ainda dentro do contexto do grande Sermão da Montanha. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É o grande Sermão da Montanha. Então, quando nós lemos hoje o Evangelho, devemos ter em mente que estamos ainda na ótica das bem-aventuranças, de uma mudança de paradigma. Os ministros, os discípulos de Cristo devem ser diferentes dos demais. Nós devemos ser sal e luz, perfeitos como o Pai. É exatamente nesta ótica que eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a ler o Evangelho de hoje. Quando Jesus fala de não julgar, certamente não está falando de não julgar o errado, o pecado. Jesus está falando de não julgar a intenção do coração, porque todos nós devemos julgar, todos nós devemos julgar. Ora, se alguém te apresenta uma proposta A ou a proposta B, você tem que julgar, você tem que emitir um valor sobre essas propostas. Qual é a melhor? E para você e eu que somos cristãos, qual é a melhor à luz do Evangelho? Então nós sempre precisamos julgar. E mesmo quando o meu irmão erra, meu irmão comete um pecado, eu preciso julgar. Julgar se aquilo que ele fez é certo ou errado. Jesus mesmo fala da correção fraterna. O julgamento que Jesus nos pede para não fazer, meu irmão, minha irmã, é aquele do coração. Não posso julgar a intenção do coração, julgo o ato que você fez, meu irmão, minha irmã, está errado. Você não deve roubar, você não deve enganar, você não deve mentir, você não deve trair, você não deve enganar. Isso eu posso julgar. Eu não posso julgar a intenção. Ah, você roubou. Ah, porque você é um favelado. Ah, tua família é toda assim. Ah, você é aqueles preconceitos geográficos, né? Você é do Nordeste, você é do Sul, você é carioca, você é paulista. A gente adora rotular as pessoas. Jesus não quer que nós rotulemos as pessoas. Todos nós somos filhos de Deus, e foi isso que ele falou no Evangelho, alguns capítulos antes. Nós somos filhos do mesmo Pai e por isso devemos nos amar. E o amor quer dizer corrigir, quer dizer correção. Quando Jesus fala de não julgar para não sermos julgados, é justamente isso. Não julgar a intenção do coração, mas se o teu irmão pecar, vai e o corrige. Entretanto, em seguida, Jesus nos dá a medida disso. Precisamos ter muito claro dentro de nós quais são as nossas falhas, qual é a trave que a gente tem no nosso olho. A gente quer ajudar o outro e muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. Eu me lembro da passagem do rei Davi, né, quando o profeta Natan se aproxima dele, conta aquela historinha de um pobre pastor que tinha uma única ovelha, que criava como sua filha e a levava para dentro de casa, e aí o patrão, muito malvado, que tinha muitas ovelhas, foi lá, roubou a ovelhinha, matou e fez um banquete com a pobre da ovelhinha. Davi fica indignado, esse homem tem que morrer, pagar 7 vezes mais, e Natan fala, esse homem é você. Você roubou a mulher do teu irmão. Você tendo tantas mulheres, tantas esposas, que era permitido naquele tempo, você foi lá atrás de Betsabé. Então, às vezes, nós fazemos a mesma coisa que Davi. Nós somos muito rápidos para julgar, muito precisos para julgar o pecado do outro e esquecemos de ver a nossa própria fragilidade. O discurso errado a respeito desse não julgar
ou a respeito da trave, da palha no olho, é pensar, como eu também sou pecador, então eu não julgo o meu irmão, então eu não corrijo o meu irmão. Está errado, porque então vamos ficar todos no pecado e aí a coisa vai ficar pior ainda. O que nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer é deixar que as bem-aventuranças façam parte da minha vida. Deixar que o Evangelho determine o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de fazer as coisas. E justamente nessa tensão diária de conformar a minha vida segundo os mandamentos do Senhor, de plasmar os meus sentimentos com a ajuda do Espírito Santo, segundo os sentimentos de Cristo Jesus, aí sim eu, procurando cada vez mais tirar a trave do meu olho, posso também ir e tirar a palha do meu irmão, porque eu estou no caminho. Se eu tenho consciência da minha fragilidade, então eu vou usar de misericórdia. Quem é muito impiedoso, quem é muito preto ou branco, não entende que existem tonalidades na vida. A vida não é fácil para muita gente. É muito fácil julgar as pessoas, rotular as pessoas. Difícil é botar a mão na massa. Difícil é botar a mão na massa. E sentar ali, conversar e conhecer a história daquela pessoa. E verdadeiramente ajudar como fazia Jesus. Eu e você somos chamados a sermos como Jesus. Não julgar o pecador, condenar o pecado. Lutar para tirarmos a trave dos nossos olhos, a fim de que possamos ver cada vez mais claramente e ajudar aqueles que têm uma palha nos olhos. Têm uma palha porque não entendem a gravidade do pecado que cometem, mas a mim e a você, meu irmão, minha irmã, Deus comunicou a sua palavra. A mim e a você, Deus quis dar a potência do Espírito Santo. A mim e a você, Deus quer dar os sacramentos. E é com a força do sacramento, com o auxílio do Espírito Santo, que com a luz da divina misericórdia eu posso levar o meu irmão até uma fonte, para poder lavar os olhos, para poder ver bem, para poder ver a Cristo, luz do mundo, nosso único Salvador. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Qual versículo desse Evangelho te chama mais a atenção, que você gosta mais? Deixa aqui nos comentários, deixe o seu testemunho. Vamos crescer juntos como comunidade, como discípulos missionários de Cristo Jesus.